bem, ela é espírita, só que ela tinha uma cruz para carregar, que era o seu marido, era o que ela dizia, né? E constantemente eles entravam em conflito, atrito, né? Porque um não sabia conviver com o outro, que é um pouquinho do que você está falando, né? E aí ela falava, bom, eu estou torcendo para acabar logo essa encarnação, porque na próxima encarnação não vem de jeito nenhum com ele. Acabou a minha missão com ele, né? Nessa encarnação. Ótimo. E aí ele desencarna e depois ela desencarna, né? Aí ao desencarnar, o mentor espiritual dela vai e fala, olha, você cumpriu muito bem a sua missão na Terra, né? Foi uma boa espírita, uma pessoa caridosa, ajudou as pessoas, criou a sua família, né? Criou os seus filhos muito bem, mas tem uma pendência, que é o seu casamento. Mas como o meu casamento? Eu convivi 38 anos com o sujeito, suportando o sujeito, e como que eu não cumpri? Aí ele fala, mas é justamente isso, você suportou, né? Você não aprendeu a conviver com ele. E nesse caso, né, por conta disso, né, por conta desses atritos, que foi criado em encarnações passadas, só tem um jeito, você vai ter que voltar de novo com ele e refazer essa lição aí. Mais 40 anos. Mais 40 anos. Mais 40 anos. Tudo, conta tudo. Mas por quê, né? Aí a gente fala, tá, essa reflexão, sim, né? Você pode, o divórcio pode ser obtido, você pode separar, mas se for um compromisso que precisa ser resolvido, em algum momento você vai ter que voltar de novo para resolver aquela pendência que ficou ali. A ideia é essa, né? Então tudo pode, tudo é permitido, mas a responsabilidade, ela fica. E você tem que, em algum momento, dar conta dessa responsabilidade que foi criada. Isso não é só para o casamento, é para tudo, né? Todas as relações nossas, elas são permeadas pela responsabilidade, né? Nós temos que responder pelos nossos atos, né? E a reencarnação, junto daqueles que nós magoamos, afligimos, etc., serve justamente como uma oportunidade de nós transformarmos esses laços de conflito em laços de amor. E aí a gente só vai ser liberado realmente quando a gente conseguir fazer essa transformação, né? Essa é a ideia. Bom, e aí para a gente fechar aqui, né, é um tema extenso, mas não dá para a gente falar muito, é o celibato, né? Pergunta do celibato. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus, né? Aquele que não se casa, né? Que não estabelece nenhum vínculo, né, com uma pessoa na Terra, né? Ele é meritório aos olhos de Deus, né, esse tipo de coisa. E aí os Espíritos falam, não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Aí o Kardec está meio intrigado, ele continua a pergunta. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente aos serviços da humanidade? Então algumas pessoas resolvem não casar porque elas querem se dedicar mais, né, a uma causa. É o que Kardec está perguntando. Nesse caso, isso não tem o seu mérito, né? Não é legal isso? Aí os Espíritos dão uma chamada no Kardec. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Então a pessoa, né, que eu não quero casar porque é uma encheção de saco, né, não quero que ninguém fique falando no meu ouvido, etc, etc, eu quero paz, né? Isso é egoísmo, né? Agora, por exemplo, se a gente pega uma pessoa como o Divaldo, Chico Xavier, Paulo de Tarso, pessoas, né, que dedicaram a sua vida toda a fazer a caridade, a fazer o bem, a divulgar alguns ensinamentos do Espiritismo ou do cristianismo, no caso do Paulo de Tarso, né, cristianismo inicial, que quiseram dedicar todo o seu tempo, todo o seu esforço, toda a sua vontade, toda a sua capacidade para a humanidade, seria um casamento com a humanidade como um todo, né? Isso não é um ato de egoísmo, mas é um sacrifício. Tanto é um sacrifício porque o próprio Chico Xavier falava, né, que a vontade dele, né, originalmente era casar, sim, né? Ele queria constituir filha, ver as crianças brincando ali, né, mas
ele se comprometeu com uma missão que não permitia, ou se houvesse o casamento, né, ele não poderia fazer tanto como ele fez, né, do que sendo casado, né, no caso específico do Chico Xavier. Né? Lembrando que mesmo com o trabalho mediúnico e social que ele tinha, ele adotou 2 meninos. Exatamente. Né? E Divaldo Franco adotou algumas centenas. Centenas, exatamente. Na verdade, ele abraçou, né, um grupamento humano muito grande, os filhos do coração. Né? Então, os padres entram nesse caso de pessoas que se dedicaram com a vida de ajudar os outros, o próximo, tudo assim, porque a Igreja Católica, sim. para ser padre, o cara não pode casar. Então, sim, vai por essa vertente aí, por essa explicação. O padre é um caso intermediário, porque eles são obrigados, se quiserem ser padres, né, a não casar, não podem casar, são obrigados, né? Agora, se ele aceita essa obrigação e abraça essa obrigação de coração, pensando em fazer o bem, se dedicar mais, tudo bem, né? Agora, se ele não consegue aceitar interiormente aquilo, né, aí é uma outra história. Tudo vai da intenção da pessoa e do que ela faz com aquele tempo, né, que de certa forma estaria livre, entre aspas. Né? Vale então, mais da intenção depende dela do que da obrigatoriedade da igreja. Exatamente. Porque a questão histórica da igreja, muito antigamente, e eu não estou aqui fazendo uma crítica, nem querendo falar mal de religião nenhuma, mas a questão histórica da igreja dos séculos passados é que eles não queriam que os padres se casassem para não haver herdeiros para dividir os bens que pertenciam à igreja. Uma questão prática. Agora, existem aqueles padres que abraçaram, aceitaram essa obrigatoriedade de não se casar por estarem imbuídos da ideia e do amor fraterno de querer ser caridoso. Sim. Aí são 2 pesos e 2 medidas. Sim, a consciência, né, de cada um que vai dizer isso aí. E, só para a gente fechar, a última pergunta sobre poligamia. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme as leis da natureza? Isso é fácil, né? Então os espíritos respondem, obviamente, que a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Né? O fim da poligamia marca um progresso da humanidade. O casamento, novamente, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Novamente, né? Um predomínio da sensualidade, das questões materiais sobre a questão espiritual. Então, a tendência da evolução do homem, do espírito, né, é cada vez mais se voltar para as coisas do espírito e menos para as coisas da matéria. Embora a matéria vá nos acompanhar por longas jornadas, porque ela é um momento em que permite a nossa aprendizagem e a aplicação dos nossos conhecimentos, e a gente tem que ter muito respeito pela matéria, mas sempre com a mente voltada para as coisas do espírito. Bom, gente, é esse o estudo da tarde de hoje. Espero que tenha ficado claro, né? Eu agradeço a colaboração dos amigos aí que ajudaram a esclarecer muita coisa, tá? E vamos fechar com a oração novamente. Sim. Aí a gente vai conversar.